Olá, nobres! Estamos iniciando a primeira edição do Papo de Igual, onde todas as vozes se encontram. E hoje eu estou com um convidado especial, muito mais do que especial, um amigo, um grande amigo, especialista José Henrique Martins, advogado, apaixonado pelo direito previdenciário. Nós estamos no mês das mulheres, então por que não falar dos direitos das mulheres nesse contexto, né? Já que ele tem uma formação acadêmica vasta, experiência e muita prática. Mais de 8.000 processos. Gente, 8.000 processos, muito mais de processos, desde o início da sua carreira. Ele fez especialização com direito previdenciário na UFBA, posteriormente aprimorou seus conhecimentos em pós-graduação e mestrado na Damásio. Atualmente tem a honra de presidir o Instituto de Estudo e Pesquisas Previdenciárias Assistenciais, o IEPP, uma instituição comprometida com aprimoramento constante no campo previdenciário. Está aqui na minha frente, José Henrique Martins. Agora sim, um nome um pouco mais de, não vai dizer que é velho, não é uma pessoa madura, mas estou diante de um jovem. José Henrique Martins, muito bom estar nessa abertura do podcast Papo de Igual, na tua presença. Seja muito bem-vindo. Ô, Patrícia, obrigado, muito obrigado mesmo pelo convite. Ave Maria, com tantos adjetivos, tantas eu resumi aqui esse currículo, tá? Essa introdução, essa biografia. Mas essa entrega a nossa idade, né? São 15 anos, 15 anos de advocacia previdenciária. Eu formei na UFBA, Universidade Federal. Além dessas... Sempre gostei do direito previdenciário. Sempre foi minha paixão. O direito previdenciário, assim, meados da faculdade em diante. E fiz também especialização em direitos humanos em Coimbra, Portugal. Olha! Coimbra, Portugal. E hoje tem uma equipe, graças a Deus, que dá suporte para todos esses processos que nós atuamos sempre com muito amor e muita dedicação. Eu não sei se é rede social mente, mas quando eu boto lá José Henrique Martins, ele já está me dizendo ali que tem 35 colaboradores que trabalham contigo diretamente hoje. É mito, é verdade? Ou já aumentou, diminuiu? Só para resumir essa fase aí, essa aumentou equipe. Aumentou um pouquinho. Isso aí, até ano passado eram uns 35, 36. Esse ano já passamos da faixa dos 40 colaboradores. E batalhando para crescer mais e poder entregar o nosso serviço com qualidade para os nossos clientes, né? Sem atraso, sem nada. Graças a Deus, nosso nome tem ganhado espaço, nós temos atraído os holofotes de clientes, de pessoas que buscam os seus direitos, os seus benefícios, e para que a gente não atrase a nossa produção, o nosso tempo, o nosso compromisso de entregar um trabalho de qualidade e num tempo razoável, porque tem que lutar com a justiça para poder trazer os benefícios de forma célere. Então a gente tem que aumentar a nossa equipe para manter o suporte da nossa qualidade. E foi por esse motivo que eu optei de fazer esse convite para abrir o Papo de Igual, com uma primeira edição, né, entrar logo com esse marco, pessoas que estão ligadas diretamente a mim e sei que trabalham com direitos. Até porque o Papo de Igual, ele é um espaço de conversa aberta, onde todas as vozes se encontram. E a ideia central é debater temas sociais, culturais e de direitos, com foco na igualdade e na valorização. Então, por isso que eu te convidei e quero entender um pouco mais sobre esse mundo, esse mundo do previdenciário. Fala um pouco para a gente quais são os direitos dos previdenciários no contexto geral. Pronto, Patrícia. Eu fico honrado, né, no mês da mulher, você trazer. Eu conduzo uma equipe de 90% ou mais de mulheres, né, trabalhando com a gente, e até o nosso perfil de cliente é muito mais da mulher, porque a mulher ela é mais interessada e ela busca mais os seus direitos, e muitas vezes e o direito previdenciário ele tem uma coisa que eu acho bacana, na verdade ele garante um mínimo existencial, a questão de direitos humanos, a questão de dignidade humana, e ele consegue fazer, não de forma perfeita, mas ela consegue equilibrar um pouco essa desigualdade de homem e mulher. Tanto que existem benefícios que tentam compensar realmente, que são as particularidades da mulher. Então, assim, os direitos sociais, eles surgiram lá na França, a Revolução Francesa, quando vieram as ondas de primeira, segunda e terceira geração, buscando trazer realmente um mínimo existencial para a população, certo? Então, realmente são pessoas que às vezes não têm acesso a coisas básicas e a previdência e assistência, porque na verdade minha formação é seguridade social, que é o tripé hoje do nosso país, que é previdência, assistência e saúde. Certo? É um mínimo existencial que se garante e existe dentro do direito previdenciário, por ser um direito social, ele respeita também a diferença entre homens e mulheres que têm
benefícios ligados propriamente a mulheres, que são a questão do salário maternidade, Sim. e posteriormente, por se tratar de um direito social e se igualar, tentar se igualar, realmente tirar essa diferença, né, que existe entre homem e mulher, foi expandido inclusive para que homens possam receber salário maternidade. Né? É interessante isso, que ele busca trazer essa igualdade, respeitando as diferenças e dando em determinadas situações onde o homem pode ter direito ao salário maternidade. Olha que bacana. O direito surgiu Tudo a ver com papo de igual. Tudo a ver. Trouxe essa igualdade também para os homens. E através de que contexto os homens entraram também nesse direito? Que a proteção principal está em torno da maternidade, do instituto da família, né? Agora imagine uma família onde, originalmente, o salário maternidade é para a mulher, certo? E se essa mulher, se essa mãe, ela vem a óbito no parto, por exemplo, certo? Então, quer dizer que o direito não se restringe a apenas àquela mãe, e sim ao Instituto da Maternidade, que tem uma origem feminina, óbvio, né? Então, ele busca esse equilíbrio e nós não temos hoje diferenças entre aposentadorias de homem e de mulher em termos de cálculo, mas temos em termos de idade, por exemplo, que é para tentar compensar. Né? Eu acompanhei, aí vou me entregar logo, esses 15 anos, eu acompanhei a reforma da Previdência e muito se discutia em igualar a idade do homem e da mulher. Já que as mulheres buscam tanto igualdade... O mercado está no espaço, né? Se a mulher busca igualdade, por que não igualar a idade do homem e da mulher? Sim. E eu usava sempre essa frase, que eu sou o primeiro apoiador da igualdade de aposentadoria do homem e da mulher. Agora, se os dois tiverem as mesmas condições de trabalho, as mesmas remunerações... Então, assim, eu almejo também que a mulher se aposente na mesma idade do homem. Sim. Mas quando tiverem condições de igualdade. Quando tiverem condições de trabalho, condições de remuneração, condições de oportunidade, que não tem. Então, essa diferença que a Previdência traz do homem e da mulher, ela é mais do que justa, porque ela compensa justamente a ausência da mulher. A mulher, muitas vezes, ela se ausenta do mercado de trabalho para cuidar do lar, para cuidar da casa, para cuidar da família. Que a jornada de trabalho, ela é muito grande. Mesmo ela no mercado de trabalho, ela tem que chegar em casa, se arrumar, estar plena, cuidar da casa, cuidar dos afazeres. Tudo está ali, a casa como se fosse nas mãos dela, né? Então, tudo isso cansativo, pesa. Pesa para a mulher. E mulher tem útero. Sim. A mulher tem útero. Vamos lembrar desse detalhe. Com certeza. O que foi feito um estudo na época da reforma da Previdência, lá em 2017. A reforma foi em 2019, mas em 2016, 2017, ela já estava sendo ali elaborada, né? E um estudo que a mulher, ela não conseguia... A média da mulher são 16 anos de trabalho. De vida útil de trabalho remunerado de carteira, registrado, certo? Enquanto que o homem, ele tinha uma média de 25 a 26 anos de trabalho. E eles queriam elevar o tempo mínimo da mulher de 15 para 20 anos mínimo de trabalho. Aí imagine o tanto de mulher que ficaria sem acesso à Previdência por conta disso. Então, esses estudos conseguiram embasar para que, ainda bem que o nosso Congresso teve essa compreensão e que manteve. A mulher hoje, ela precisa trabalhar no mínimo 15 anos, enquanto que o homem precisa pelo menos 20. Então, é uma forma de tentar compensar realmente essa dupla, tripla, quádrupla jornada que a mulher faz. Muito bom. Dicas que o senhor prática, né? Para a documentação, caso a mulher precise dar uma entrada dentro dos seus direitos, os prazos, e como procurar um advogado previdenciário. Por exemplo, tem um caso recente da minha casa que tem uma CLT que está gestante. Ela vai precisar de alguns direitos adquiridos. O que ela vai precisar futuramente para que seja... assegurado para ela esse direito enquanto mãe, enquanto uma gestante? O que ela precisaria? A Previdência, ela divide os segurados, né, as pessoas que estão ali, em categorias. E cada categoria tem sua particularidade. Assim como ele respeita também os gêneros, né, ele respeita também as particularidades das profissões, das categorias. Nós temos a pessoa que é autônoma, nós temos a mulher autônoma, nós temos a mulher carteira assinada, empregada doméstica, a trabalhadora avulsa, a trabalhadora rural. E ela tem essas particularidades. E a própria lei traz os caminhos de cada um, certo? É sempre importante lembrar que, quando se fala em previdência, você tem que observar que o foco é o trabalho, a comprovação do seu trabalho. Então, se é na cidade, como é feita essa comprovação? A carteira de trabalho, que é um documento fundamental. Se a pessoa é contribuinte individual, ou seja, o autônomo, ele tem que fazer o seu recolhimento e guardar os seus carnês. É importante guardar isso aí. E o tempo passa e se apagar, como é que a gente faz? Pois é, Patrícia, eu falo muito, eu costumo dizer sempre isso. O INSS hoje tem uma plataforma digital, onde lá ele vai alimentando. Eu sempre aconselho, sempre falo às pessoas, uma vez por ano, se dê esse presente. Vá no INSS e verifique se suas contribuições estão sendo computadas, se sua vida previdenciária está
devidamente registrada ali, porque aí não vai lhe trazer problema. Só que o INSS tem essa prerrogativa de, no momento da aposentadoria, falar assim, olha, eu estou com dúvida desse vínculo, se você realmente trabalhou, me traga a sua carteira de trabalho, me traga o seu carnê de pagamento. Então, por mais que seja penoso, às vezes, guardar 10, 15, 20 anos, eu acho que é uma preocupação válida ainda guardar. Ou, hoje em dia, com a tecnologia, você digitaliza e coloca num pendrive, numa nuvem, né? Eu não entendo muito disso, mas eu acho que você tem que guardar desde o seu primeiro dia de trabalho, porque a Previdência leva em consideração desde o seu primeiro dia de trabalho até o dia da sua aposentadoria. Tanto o seu tempo de contribuição, a sua remuneração, tudo isso é válido e influencia na sua aposentadoria. Isso é importantíssimo, né? Essa comprovação. Toda a comprovação de atividade de trabalho. E sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, ainda existe a aposentadoria nessa questão de tempo mesmo? Ela é contada? Pronto. Ó, em 2019, a ideia do governo era justamente extinguir, né, acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, e ele conseguiu fazer isso. Hoje só existe uma exceção, que é a pessoa com deficiência, porque é uma legislação especial. É o Estatuto de Inclusão à Pessoa com Deficiência que garante a aposentadoria da pessoa com deficiência. Fora isso, toda a aposentadoria por tempo de contribuição ela foi extinta. Só que também existe uma coisa no direito que nós chamamos de direito adquirido. Uhum. Imagine você, Patrícia, que uma pessoa está ali, existia antigamente a aposentadoria com 30 anos da mulher, e isso independe da idade. Aquela mulher, ela começou a trabalhar aos 18 anos, né? E nós sabemos, na realidade, trabalha até antes. Mas aos 18 anos ela começou a trabalhar. Com 30 anos de contribuição, ela estaria com 48 anos de idade e já poderia se aposentar. E o governo quis acabar com isso. Mas seria muito injusto exigir que essa mulher, aos 47 anos e 11 meses, tivesse que esperar até os 62 anos de idade, que foi isso que o governo fez com a idade da mulher, 62 anos de idade. Seria muito injusto. Então, para preservar o direito adquirido, olha, pessoas que estavam ali próximas a se aposentar, conseguem se aposentar através das regras de transição. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela ainda é devida para as pessoas que até a reforma, em 2019, novembro de 2019, conquistaram a totalidade dos seus direitos, e as pessoas que estavam próximas, elas podem transacionar entre a regra antiga e a regra nova, pagando, porque aí a gente consegue visualizar as pessoas falando comumente o pedágio para aposentar. Sim. É justamente quando a pessoa não alcançou a integralidade até a reforma, para poder se aposentar por tempo de contribuição, e precisa pagar um pouquinho a mais, um pedágio, para poder se aposentar um tempinho, uns 6 meses, um ano, além do que seria necessário nas condições antigas. Muito bom. Vou dar um tempinho para você beber uma água, tá bom? Vou fazer o convite especial a vocês aqui. A partir das 8 da noite, todas as quinta-feiras, o Papo de Igual vai estar disponível no YouTube, no canal do YouTube. E aí você vai estar lá clicando no sininho para que todas as nossas postagens, todas as nossas divulgações, você não vai perder nada. E brevemente estaremos ao vivaço para você também estar podendo compartilhar. Mesmo que esteja hoje à noite já, você pode também deixar suas mensagens no chat, que estaremos respondendo. Ora, Paty, você publicou agora, 8 horas da noite, não consegui falar com José Henrique Martins? Não se preocupe, porque estaremos ali te dando todo o suporte, todo o aporte para você poder estar ali. Eu estarei te direcionando para o próprio advogado, toda a sua equipe de assessoria, para no decorrer das nossas postagens poder estar te auxiliando também, tá bom? Henrique, posso chamar de Henrique? Com certeza. Me permite, por favor? Com certeza. Ai, que tudo. Papo de igual para igual. Me diga uma coisa, com relação às tuas postagens, eu vejo muito assim, esse bate-papo bem aberto nas redes sociais. Eu vi uma postagem recente, falou, olha, essa fofoca, fala um pouco dessa fofoca. O que se conversa entre os bastidores ali do dia a dia, do previdenciário, que pode soar como um fake ou com uma falsa informação? Previdência, ele é um assunto que ele está o tempo todo, né? O tempo todo, porque é de interesse geral. Inclusive, nos anos tivemos notícias ruins da Previdência, fraudes, tudo isso, né? E o INSS, ele tem aquele mito de que o INSS, ele está quebrado, que ele vai quebrar. Eu nunca concordei com essa visão, até porque existem na legislação fontes inesgotáveis para sustentar a Previdência. O que existe na Previdência é o seguinte, as pessoas hoje, por conta até da pejotização, da informalização, as pessoas hoje não estão optando por trabalhos informais. E o brasileiro não tem aquela educação de recolher a sua previdência, prefere não recolher ou recolher de forma inferior, de forma equivocada, que isso traz prejuízo. Sim. Certo? E com esse mundo digital... Está tudo conectado, né? Conectado, e as pessoas utilizam os dados de forma fracionada para dizer que a Previdência está quebrada. Não, a Previdência não está quebrada, porque caso a Previdência quebre, o país tem que quebrar. Imagine que até valores de loteria, a Mega da Virada, que tem milhões,
percentuais são destinados para a Previdência. Então, a conta não fecha de pessoas que estão trabalhando por conta da informalização, mas existem outras fontes que sustentam a Previdência. E esses murmurinhos, essas fofocas acontecem o tempo todo, porque o governo já está estudando entre 2030 e 2035 uma nova reforma da Previdência. Olha. E é natural, porque a Previdência, por se tratar até de um direito social, ele tem que acompanhar as evoluções da sociedade. Em 1991, a nossa lei previdenciária, que fazia uma alusão à idade mínima de aposentadoria de 60 anos, sim, você tinha como base uma expectativa de vida de 65 anos, tinha como base a expectativa de vida de 62 anos. Hoje a expectativa de vida do brasileiro está muito maior, então a Previdência ela precisa acompanhar. Sim. O problema é que nesse discurso muito se perde. E aí querem levar informações falsas de que a Previdência vai quebrar, de que tem que aumentar, de que não adianta contribuir para a Previdência porque você não vai ter direito ao seu benefício. Tudo isso é falso. E sem contar as inúmeras pessoas que se aproveitam da digitalização para aplicar golpes como se fosse Previdência. Tudo isso tem acontecido. Eu percebo que hoje em dia tem muitas propagandas, muitas divulgação que um advogado que clica aqui no link e aí entra essa questão dessas fraudes, né? Qual o cuidado que a pessoa tem que ter, que está ali sempre conectado? Hoje em dia todo mundo está com smartphone ou com iPhone, tudo que é ONI nas mãos. E chega as informações através da inteligência. E de que maneira as pessoas têm que se precaver para estar com uma empresa de credibilidade, de confiança no mercado? Isso tem atormentado muito, é uma determinação judicial, né? Algo que era feito para proteger os jurisdicionados, as pessoas que buscam a justiça, hoje tem prejudicado. O que é? A publicidade dos processos. Hoje, com exceção de processos de família, pessoas vulneráveis, deficientes, os processos são públicos. Então, isso dá acesso a inúmeras pessoas. Então, hoje, chega uma pessoa, um fraudário, por exemplo, coloca o meu nome, né? A pessoa com uma OAB, com um certificado, coloca o meu nome no site da Justiça, tem acesso a meus 8 mil processos. Sim. Então, são dados de 8 mil processos. Isso não é culpa nossa. Então, o que é que a gente consegue fazer para se precaver? É informação ao nosso cliente. Né? É fidelizar o nosso cliente informando, olha, nosso número de contato é esse, nós não mudamos nosso número, qualquer dúvida, procure o nosso escritório físico antes de fazer qualquer repasse, até porque desde o primeiro atendimento nós orientamos o cliente que não solicitamos valores nenhum antecipados. Né? Lá no nosso escritório a gente tem essa política e sempre está reiterando o nosso contato oficial para que as pessoas, que infelizmente hoje pegam minha foto no Instagram, pegam um chip de WhatsApp ali, fazem um WhatsApp, ô doutor, seu processo, aqui é o doutor José Henrique, seu processo saiu, e aí você tem que receber 30 mil reais, só falta pagar um boleto aqui para poder liberar o seu dinheiro. Isso é falso. Isso é utilizando a imagem, na verdade, temos duas vítimas. Temos a pessoa que paga e temos o advogado também como vítima dessa situação. Já entrei com diversos boletins de ocorrência para registrar e me resguardar. Todos os dias, praticamente toda semana, aparece um número novo com minha foto solicitando dinheiro dos clientes nossos. Então, a gente tem um trabalho constante de educação e informação aos nossos clientes, sempre reiterando os nossos canais oficiais de comunicação. Interessante. Voltando para nosso contexto feminino, sim, a dona de casa, ela tem direito à aposentadoria? Ela pode se aposentar? Existe essa possibilidade, essa esperança para uma dona de casa? Com certeza, com certeza. Nós temos, dentre os princípios da Previdência, até para poder ter esse caráter social, existe um princípio que nós chamamos de princípio da universalidade. Sim. Onde as pessoas que queiram participar e contribuir para a Previdência, elas podem sim ter a sua aposentadoria. Então, foi criada uma categoria de segurado facultativo. Aquela pessoa que não exerce nenhuma atividade de trabalho, mas ela quer contribuir para a Previdência para ter direito a todos os benefícios. E não só a aposentadoria. O salário de maternidade, pode ter direito à questão de saúde, né, que nós conhecíamos antigamente como auxílio-doença, hoje benefício por incapacidade. Então ela vai ter direito a todos os benefícios da Previdência, inclusive a aposentadoria. Mas lembrando que a Previdência ela é contributiva, então ela precisa contribuir. E como é feita essa matemática desse valor para contribuir? Pronto, perfeito, perfeito. O INSS ele tem hoje como premissa um mínimo, que é o nosso piso nacional, salário mínimo, sim, e tem como máximo o teto da Previdência. Hoje está 8.400 e fração. Certo? Então, entre esse intervalo, a pessoa pode eleger quanto ela quer contribuir em percentual, podendo contribuir de 5% a 20%, dependendo de como ela queira planejar a sua aposentadoria. Aquela dona de casa de baixa renda, sim, ela faz o seu NIS, o seu cadastro único, e consegue contribuir com apenas 5% para garantir todos os direitos da Previdência, inclusive quando alcançar os 62 anos, ter a sua aposentadoria. Certo? E uma escritório de advocacia, ela tem essas pessoas que são leigas, não tem essas informações, ela pode ser assessorada? Existe esse direito para ela, como ela
dar os primeiros passos? Com certeza. Na verdade, o INSS, ele presta, só que ele não tem essa estrutura. Aqui em Feira, absurdamente, só tem 2 agências do INSS. Eu converso muito com amigos que eu tenho do INSS que falam que aqui, pelo tamanho da cidade, deveriam ter mais pessoas, né, mais agências, mais servidores. Então, ele não consegue trazer de forma clara e atender a população. E agora, com a digitalização, muitas pessoas não têm esse acesso digital à plataforma do INSS. Então, são os profissionais que podem auxiliar. Eu acho que eu incentivo muito as faculdades que ensinam e instruem. E, inclusive, na OAB, isso é tido como um serviço para a OAB, mas lá no nosso escritório, a nossa política é sempre de informação e auxílio. A gente retira as guias, entrega para aquelas pessoas que queiram participar da Previdência, queiram estar cobertas pela Previdência de forma gratuita, porque isso eu acho que é um dever social nosso. Muito bom. Hoje, onde está o doutor Henrique Martins, o escritório é JHM, é isso? JHM, são minhas JHM, iniciais, né? É sediado em Feira de Santana, mas atende outros lugares aqui na região, né? Por conta da internet, hoje eu tenho clientes fora do país, né? O Brasil tem acordo de cooperação previdenciária, então hoje uma pessoa que trabalha em Portugal pode se aposentar no Brasil, uma pessoa que trabalha no Brasil pode se aposentar em Portugal. Nós também fazemos esse direito previdenciário internacional, atuamos em diversos estados, regime próprio, regime privado, INSS, tudo isso. E pela internet, todo o país. A gente consegue atender. E nossa sede principal aqui em Feira, nós temos alguns pontos de atendimento espalhados pelo interior da Bahia. Ao todo são 7 pontos de atendimento. Sim. E nos achar no Instagram. Nas redes sociais, nas redes sociais, É isso aí. Bebe mais um pouquinho de água, a gente vai... não vou te ocupar tanto, porque estaremos no decorrer dos nossos trabalhos aqui do podcast Papo de Igual, trazendo esses direitos assistidos, que não é só o direito só previdenciário, tem rural, tem social, né? Sim, Quais sim. são os atendimentos gerais, assistenciais? Então, a gente vai estar trazendo aqui uma demanda e, com certeza, buscando perguntas e questionamentos dos nossos futuros seguidores do nosso YouTube, né? Porque é um bebê que está nascendo agora, podcast Papo de Igual, está nascendo. E, com certeza, vou estar contigo outras vezes, né? Para a gente estar batendo esse papo. Vai ser um prazer, imagina. Vai ser um prazer, né? A gente está dando esse bate-papo de igual para igual. Mas, só para a gente encerrar esse bate-papo de igual, eu queria que tu deixasse uma dica, né? Uma dica, uma deixa, uma orientação para aqueles que ainda não fez nada, está inerte, está parado, que ainda não procurou seus direitos, está aguardando não sei o quê, aguardando tempo, que tempo eu não sei como. Aí, olhando para esta câmera que está na tua frente, para trazer assim, qualquer orientação que você acha que é interessante e oportuno para esse momento. Pronto, perfeito. Vamos lá. Para todos que estão nos assistindo, todo mundo vai passar pela Previdência. Todo mundo um dia vai buscar a sua aposentadoria. E muitas vezes deixar para isso para o último momento, você vai deixar de colher as provas necessárias. Então, eu sempre digo, onde eu participo, onde eu vou, se dê esse presente uma vez no ano, vá até o INSS, verifique como está a sua vida. Se você trabalhou, lembre que a Previdência é reflexo do seu trabalho. Se você trabalhou, busque esse registro na Previdência. Porque daqui a 5, 10, 20, 30 anos, quando você for se aposentar, pode ser que a empresa que você trabalhou já tenha entrado em falência. E aí você não vai conseguir a documentação adequada. Pode ser que os contra-cheques já tenham se perdido no tempo. Então, verifique todas as vezes. Se você trabalhou, desenvolveu alguma atividade, está pensando no seu futuro, vá até lá e registre e se certifique de que aquele tempo, aquele serviço, aquela remuneração foi devidamente averbado no seu banco de dados. Ali é o seu patrimônio previdenciário. Ali é que vai garantir a sua aposentadoria. Então, se dê esse presente, vá no INSS e acompanhe a sua vida pelo menos uma vez no ano. Eu chego lá e faço como? Amor, você vem aqui acompanhar a minha vida. O que eu uso tecnicamente para que eu possa, dentro da minha linguagem, que eles entendam o que eu quero falar? O INSS hoje ele tem um aplicativo, você tem acesso pelo seu CPF, Sim. Você tem acesso a toda a sua ficha. Se você não teve nenhum vínculo, está iniciando agora, 18 anos, nunca trabalhou nem nada, você vai lá e faz a sua filiação. Apenas com o seu cadastro, seu documento pessoal, se filia e a partir daí, prestou um serviço de forma autônoma, olha, eu ganho aqui R$2.000, eu quero pagar 5% para a Previdência. Então, você pode fazer esse recolhimento. Existem diversos códigos. E aí, eu aconselho realmente que busque ou a própria agência, ou as faculdades, ou um especialista, para lhe orientar qual o código adequado de acordo com o seu trabalho. Se você trabalha de carteira assinada, essa obrigação é do patrão, não é sua, certo? Mas verifique se ele está fazendo corretamente, porque isso vai impactar no seu futuro, certo? Então, a Previdência, ela precisa dar esse suporte também de educação para os segurados, é a obrigação do INSS também fazer isso. E caso contrário, infelizmente, eles não têm esse suporte, procure um profissional, procure as faculdades com os estudantes. Eu sempre incentivo muito
os estudantes, as faculdades, porque eles têm um trabalho muito bacana. E a própria Justiça Federal, ela tem uma central de atermação, onde os estagiários ali orientam as pessoas a dar o primeiro passo. Mas nunca deixe muito tempo passar, porque às vezes você vai precisar de uma prova que se perdeu no tempo. Se perder sua carteira de trabalho, corre, vai fazer as cópias, busca o seu extrato do FGTS para verificar se está tudo averbado no INSS, para que você não tenha prejuízo no futuro. Nossa, e esse prejuízo cabe em quê? Constituir um advogado para tentar restituir? O que cabe Patrícia, quando a gente perde esses dados? Patrícia, tem casos que não tem jeito. Tem casos que não tem jeito e a pessoa fica... Traga uma experiência para a gente. Eu tenho situações... A lei só traz uma exceção. Inclusive, eu tenho um caso desse que eu estou conseguindo na justiça. Reconhecer um período. Todo período de trabalho tem que ter prova material. O que é prova material? Documento. Eu não posso chegar lá, olha, eu trabalhei 20 anos na casa de fulana e estou levando minha vizinha para comprovar isso. Não, a lei não permite que a prova de trabalho seja feita através de testemunha. Tem que ser feita através de documentos. Sim. Salvo exceção quando tem um incêndio, um desastre natural. E é o caso que eu tenho no escritório, inclusive, de uma pessoa que trabalhava numa rádio, a rádio pegou fogo, eu tenho registro de que pegou fogo e eu consegui construir a prova através de testemunhas. Mas é muito mais complicado. Se a pessoa tem o seu registro, guarde sua carteira de trabalho, faça digital, veja se está tudo sincronizado, né? Hoje em dia tem até essa facilidade de você ter a carteira digital, veja se está devidamente alimentada dos vínculos. Se não está, busque o seu empregador antigo para poder consertar e corrigir. Se você teve processo na justiça, também corrige essas falhas, porque daqui a 20 anos pode ficar mais difícil encontrar essas provas. E aí perdeu. E aí vai perder um tempo, né? E muito tempo. Tempo, né? A pessoa faz assim, olha, eu tenho outro caso lá de uma pessoa que trabalhou com remunerações elevadas até, só que não tem registros no INSS, tem um registro de que a pessoa trabalhou e não tem um registro da remuneração. Resultado, a lei diz que quando não tem um registro da remuneração é para computar como salário mínimo. Então, uma pessoa que ganhava 6, 7 mil reais recebeu um benefício de salário mínimo porque o patrão, ele não alimentava, o empregador, ele não alimentava o INSS com a remuneração. Isso é maldade, né? E às vezes, eu acho que às vezes muito descuido, sabia? Eu prefiro acreditar que as pessoas não têm essa intenção de propósito. As empresas existem, o Ministério Público do Trabalho, que fiscalizam, essa é mais difícil. Mas, às vezes, numa empresa menor, a pessoa recebe ali um pouco mais, porque recebe comissão, recebe aquilo. Pessoas que preferem receber por fora, isso não conta para a Previdência. Tem um padrão de vida de 5, 6 mil reais, quando vai se aposentar um salário mínimo. Então, tudo isso vai impactar. Tem que ter esse cuidado. E, às vezes, por desconhecimento do pequeno empresário, que também não tem um suporte para saber como tem que fazer corretamente, e também descuido do principal interessado, que é o segurado. Depois da reforma da Previdência, as pessoas começaram a se educar um pouco mais, mas precisa melhorar muito, porque Previdência é algo muito sério e vai garantir a sua aposentadoria no momento que você não tem força para ter uma renda extra, para você fazer algo mais, e aquele valor da sua aposentadoria vai ser aquele pelo resto da vida. Nossa, eu quero encerrar, mas vai vir outras perguntas na mente. A última, confesso. A gente vê muito serviço de aplicativo. A gente vê hoje Moto Uber, entrega e tanta coisa assim. Essa mudança, né, de forma de trabalho, como é que fica? Como é que eles sobrevivem futuramente se caso houver um acidente? Como é que essa pessoa futuramente se aposentar? Existe essa possibilidade? Existe sim. A Previdência ela é uma empresa? Exato. A Previdência ela é contributiva. Você tem que contribuir, certo? Existem dentro das categorias, respeitando as particularidades, uma delas é o contribuinte individual, que é o autônomo, né? Tem um projeto de lei, querem fazer a aposentadoria do Uber. Já existe. O Uber, na verdade, ele é autônomo. Agora, ele tem que ter a educação previdenciária de falar assim, olha, eu estou ganhando 3 mil reais, esse é a minha remuneração, eu vou levar isso aqui 11% para a Previdência, ou 20% para a Previdência, ou 5% para a Previdência. A Previdência tem essas 3 faixas, e isso vai impactar na forma do benefício. Mas ele tem que ter essa educação de fazer o pagamento, porque o contribuinte individual ele é responsável pelo seu próprio recolhimento. Aí, quando ele não faz, aí ele está descoberto. Aí ele não tem o que fazer. Então, assim, já existe a categoria do autônomo e existe a previsão de recolhimento. O problema é que o brasileiro ele não tem essa educação e, às vezes, ele foge do trabalho formal para não ter que descontar o imposto. Às vezes é necessidade, eu entendo que às vezes é necessidade, mas eu me preocupo muito quando a pessoa que está ali fazendo tudo isso, tentando economizar ali 60, 80 reais que levaria para a Previdência e quando vem a precisar, não tem porque não pagou devidamente a Previdência. Isso me preocupa bastante.
José Henrique Martins, é só o começo de uma nova história, de um propósito. Muito obrigada pela tua participação eu que agradeço conosco. demais. Eu vi que tem uma caneta aí, que parece que tem a padronização do JHM, isso? Sim. Essa pasta linda. Essa pasta que atende os clientes, é isso? As pastinhas que a gente leva para os clientes, nosso kitzinho, clientes e tudo. Muito bom. Vai ficar para mim? Vai ficar para você. Vai me dar esse mimo? Quero. Muito obrigada, tá bom? Então, com certeza, se quiser deixar o teu arroba da tua rede social, fique à vontade. Com certeza. Meu nome, José Henrique Martins.adv. É o nosso Instagram, José Henrique Martins.adv. Aí lá eu tiro dúvidas, trago sempre notícias do INSS. Isso aí. Pessoal, esse é o finalzinho aqui desse podcast, primeira edição, Papo de Igual. Fica ligadinho que logo mais, às 20 horas, vai estar no ar essa matéria exclusiva para você. Obrigada. Não, mas tá bom. Foi ótimo. Porque minha amiga, eu saí nervosa, esqueci.